e eu disse aos irmãos que a preparação é muito mais importante do que a construção propriamente dita. Porque você pode ter uma construção muito bonita, muito bem acabada, mas se os fundamentos não for algo sustentável, né? Deixa eu usar uma palavra bem atual, que traga sustentabilidade à construção, por mais bonita que seja, ela tende a ruir, ela vai cair, ela vai perecer, né? Alguém me disse essa semana numa construção que o mais importante da parede é o reboco. Eu disse a ele que não, né? O reboco, na verdade, ele desfaz. Já viu aquele pedreiro que é ruim no alinhamento? Ele fala assim, sai na massa, né? Ele vai esconder um monte de desajuste nos blocos, no reboco. E tem gente que faz uma parede tão perfeita que às vezes nem precisa do reboco, não é verdade? E quando você pensa em edificação, em construção, alicerce, você vai ver muitas coisas aqui. Você olha para essa parede, você vê uma parede pronta, sim ou não? Mas você precisa entender que nessa parede existe uma conexão de coisas aqui, existe um alinhamento, né? E a argamassa, ou a massa que é feita para solidificar essas paredes, é feita com areia, cimento e água. Você não está vendo o cimento, você não está vendo a areia, e você está muito menos a água, né? Mas você pode ter certeza que nessas paredes tem cimento, tem areia e tem água. Isso é um alinhamento de uma edificação. Na vida espiritual não é diferente, nós precisamos alinhar algumas coisas. E já aqui, deixa eu só fazer um parênteses aqui e dar os recados. Nós estamos concluindo o jejum de 40 horas, já à noite nós temos culto de celebração. Mas daqui 15 dias nós vamos ter o nosso encontro com Deus, amém? E eu quero pegar um gancho do que o pastor Adriano fez ontem. Eu tive a experiência de mandar e orar por alguns irmãos. E eu queria desafiar você, para nos próximos dias, você continuar fazendo isso, amém? Então você vai mandar mensagens para essas pessoas que você gostaria que estivessem no encontro. E até mesmo aquelas que estão afastadas, para ter uma renovação de aliança com o Senhor. Então, você vai fazer isso todos os dias, pelo seu WhatsApp, mandar mensagem, convidando. E vai marcar visita, se for possível, para que você chame essas pessoas para participar desse tempo, que será muito poderoso. Por quê? Porque depois de tudo que Deus fez, agora é hora de nós vivermos essa conexão com o reino de Deus e produzir frutos para isso. Então nós vamos ter o nosso encontro dia 13, 14 e 15 agora de agosto. Vai ser num sítio aqui em Biúna, os irmãos aqui de Jandira já conhecem o sítio, amém? Nós não conseguimos lá em Mariporã e vai ser feito 100% pela videira de Jandira, amém? Então as cozinheiras aí vão reativar os dons, né? Vamos ter as irmãs da equipe de cozinha, todo aquele processo para nós realizarmos o encontro, amém? Vai ser a nossa maneira que nós gostamos de fazer, amém, irmãos? Então, queria desafiar você. E também nós vamos ter os nossos cursos aqui. Então, você que fez o curso de ceifeiro, você precisa agora entrar para o curso de maturidade, amém? Você que fez maturidade vai fazer o curso de CTL. E o Senhor colocou algo no meu coração, nós vamos startar os 3 cursos, vou ativar os irmãos aí que dá aula. Nós vamos ter o curso de casais, que vai começar acho que no dia 9 de agosto, é isso, o curso de casais? Na segunda-feira. E todos os casais devem participar desse curso. Isso é você conectar, né? Você juntar as coisas para uma edificação que vai ter sustentabilidade para toda eternidade. Então, participe, irmãos, se envolva nisso, que com certeza a sua vida será completamente mudada por conta disso. Amém? Feche os seus olhos. Quero orar com você para que você receba essa palavra. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor também hoje. Pai, eu quero pedir a Ti, Senhor, em nome de Jesus, o Senhor continue falando conosco. Nós somos necessitados de Ti, Pai, nós temos fome. Como já foi falado aqui na palavra, aqui é um lugar que tem alimento. E nós viemos aqui para nos alimentar de Ti, Pai. Que o Senhor libere sobre nós, trazendo conhecimento, entendimento, revelação. E que nós saiamos daqui, Senhor, ou desse jejum, melhores do que nós começamos. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Nesse tempo, irmãos, nós tivemos a experiência de ouvir a palavra sendo ministrada pelos irmãos. O Igor ministrou algo aqui muito interessante sobre a conexão com a igreja, com base no livro de Atos, capítulo 42. Quantos estavam aqui na sexta-feira e foram abençoados por essa palavra? E de uma forma muito importante, muito interessante, ele mostrou coisas que são muito claras, né? E que nós precisamos viver intensamente isso, né? Que nós precisamos desfrutar disso, estando conectados à igreja do Senhor. Então a chave é você estar conectado à igreja em tudo aquilo que a igreja faz, tudo aquilo que a igreja desenvolve, estar envolvido nisso. E ontem o pastor Adriano ministrou aqui, não dá para falar tudo que ele ministrou, né?
mas foi uma palavra muito poderosa, e eu fiquei assim, eu vou para casa, eu fico ruminando, e eu fiquei pensando no alinhamento de mente e coração da sunamita, Adriana, né? Quando uma pessoa ela é convicta e está alinhada a mente e o coração, a atitude é igual a dessa mulher. Ela não fala para ninguém, ela não reclama para ninguém, ela não fica murmurando, ela não fica esbravejando, ela vai na fonte. Por quê? Porque está alinhado, né? Se o coração tivesse desajustado, ela ia sair falando um montão, tá vendo? Me deu e agora tirou, igual a mulher de Jó, né? Né? Ia ficar murmurando, mas ela não, ela muito bem ajustada, ela foi direto ao homem de Deus. E o Adriano falou uma coisa interessante sobre a pecinha que faz essa conexão. Irmãos, um dos maiores mistérios no Evangelho de Cristo Jesus é o Senhor nos escolhermos para ser essa peça. Porque Deus é poderoso para fazer tudo, mas Ele quis nos envolver. E eu sempre falo que talvez essa pergunta a gente não vai ter resposta. Por quê? Nós sendo às vezes tão miseráveis na nossa própria vida, miseráveis no sentido de não conhecer, de não querer se envolver, né? A falta do nosso conhecimento às vezes é tão grande, mas Deus olha para nós e olha, e eu falo isso com muita propriedade, que Paulo, quando ele vai orar pensando nisso, e ele olha a imensidão da obra e do favor de Deus, e aí ele olha para a realidade dele e fala assim, ó homem miserável que sou, né? E aí Deus escolheu ele para viver isso. Isso deveria ser assim motivo de muita alegria para nós. Eu não tenho nada para dar para Deus, mas Ele me escolheu. Então, nós precisamos ser essa peça escolhida por Deus, e funcionar, estar conectados nisso, e fazer a coisa acontecer dentro daquilo que Deus tem para cada um de nós. Então, é importante nós afirmarmos que nós não podemos ser incompletos no relacionamento com a igreja. Diga assim para o seu irmão, é preciso ser completo. Preste atenção no que eu vou te falar aqui. Esse incompleto não tem a ver com o processo de transformação. Aquilo que está sendo mudado na sua vida não tem a ver com a completude do seu envolvimento com a obra de Deus. Entenda o que eu quero te falar. Por quê? Porque a transformação faz parte do processo. Lembra que o Adriano comentou aqui ontem? Eu ouvi também. E ele falou que a Edna falou assim que ele já melhorou 90%, mas continua ainda irritando ela. Quantos lembram disso? Você falou aqui publicamente, eu posso usar isso, amém? Então veja, quantos anos de casada, Adriana? 27. 27 já? Sério? Ô, glória! Isso é bênção demais, né? Então, durante 27 anos, houve um processo na vida do Adriano que fez com que ele melhorasse 90% com o marido. Vai chegar no 100. Né? Mas veja, então uma coisa é o processo que vai te transformar, e a outra coisa é você se envolver 100% com o casamento. Porque desde que ele se casou, ele se envolveu 100% com esse relacionamento. Quantos me entendem? Ele se envolveu, ele não foi parcial. E o Adriano é um dos casais que eu conheço que é a pessoa que vive 24 horas por dia com a mulher. Porque ele trabalha com ela. Né? Trabalham juntos já há muitos anos, né, Angela? Então veja, quando ele casou, ele e a Ed, então eles se envolveram completamente. Eles não se envolveram parcialmente. E aí eles entraram num processo de transformação. A igreja é a mesma coisa. Quando eu aceito Jesus, e eu tenho Ele como meu Senhor, eu preciso me envolver completamente com a igreja. Isso não quer dizer que eu já esteja 100% transformado. Existem coisas da minha vida que vai melhorar. Quando eu não me envolvo com a igreja, seria mais ou menos assim: Edna, eu quero namorar com você. Imagina que o Adriano só quisesse namorar com a Edna. Meu Deus do céu, me perdoa, Adriano, que eu estou pegando você como exemplo. Edna, me perdoa. Pode? Mas eu não vou falar mal não, é bom, tá bom? Mas qualquer... E ele falasse assim para a Edna: o negócio é o seguinte, a gente só vai namorar, nós não vamos nos casar. Obrigado, Thiago. E ele ficasse 27 anos namorando. Namorar é bom? Nós não namoramos, fazemos corte, né? Mas imagina esses 27 anos, ele só desfrutando da Edna em alguns momentos da vida dele. O que seria esse casamento? Talvez ele não teria constituído família, não teria edificado casa, né? Não teria passado por esse processo de transformação. Então, estou fazendo uma analogia para você entender aqui. Tem gente que só quer ficar namorando com Jesus, mas não quer se envolver. Nós estamos em uma geração que as pessoas falam: Jesus sim, igreja não.
Ou seja, eu quero ter os meus momentos de prazer com Jesus. E como que uma mulher se sente quando o camarada só quer ter momento de prazer com ela, mas não quer se casar? Não é ruim? Não, vamos namorar. Eu conheço gente que namora 12 anos, irmão. 12 anos namorando. Jesus amado. Então a pessoa quer namorar, mas não quer casar. Então eu só quero ter prazer com você, mas eu não quero ter responsabilidade. Eu não quero constituir família. Eu não quero ir para o projeto. E tem muita gente servindo a Deus assim, só quer namorar Jesus. Qual que é o momento de prazer com Jesus? É no domingo à noite, na hora do culto e acabou. Terminou esse tempo, vai lá para sua casa, eu vou para mim, está tudo certo. Semana que vem eu volto, mais um momento de prazer. Né? Isso é falta de envolvimento. Nunca essa transformação necessária, esse alinhamento de coisas vai acontecer. Então, infelizmente, tem muita gente assim. Sabe, irmãos, é muito ruim esse tipo de relacionamento com Deus, porque não existe transformação, não existe mudança significativa, e mais, não existe frutos, porque só um relacionamento de envolvimento completo é que produz os frutos necessários. Quantos me entendem? Diga amém. Glória a Deus. Então está aí a importância de você alinhar mente e coração. E hoje eu quero fazer uma analogia com uma história muito conhecida na Bíblia, e de uma forma muito simples, mas porém muito contundente, eu quero compartilhar a importância de você alinhar mente e coração, e de você se envolver ou se conectar com a igreja, porque isso é importante. Eu quero compartilhar uma história que está lá no livro de 2 Reis, capítulo 5, se os irmãos puderem projetar aí. Essa história está na Bíblia como, o título dessa história é a cura de Naamã. Eu vou ler aqui na versão de Spurgeon, mas os irmãos vão projetar talvez aí na RA, né? RA? Hã? Na Spurgeon? Olha que bênção. E aí, eu quero ler para os irmãos e vou tirar dessa história 3 personagens para eu explicar de uma forma muito simples e você entender a importância dessas coisas, amém? Capítulo 5, versículo 1, de 2 Reis. 2 Reis. Quantos aqui já ouviram falar da cura de Naamã? Tem até música, né? Sobre isso, tem? E uma música muito interessante. Senhor, quebra o meu orgulho. É assim? Eu quero viver. Eu olho para a Helenita. Ah, Deus. Olha aí, Wesley, tá vendo? Eu quero descer. Os irmãos conhecem. Glória a Deus. Vamos ler então. Diz assim: o rei da Síria tinha grande respeito por Naamã, comandante do seu exército, pois por meio dele o Senhor tinha dado grandes vitórias à Síria, por meio de Naamã. Mas embora Naamã fosse um guerreiro valente, sofria de lepra. Olha, sofria de lepra. Naquela época, saqueadores sírios tinham invadido o território de Israel, e entre os cativos havia uma menina que se tornou serva da esposa de Naamã. Certo dia, a menina disse à sua senhora: como seria bom se o meu senhor fosse ver o profeta em Samaria, ele o curaria da lepra. Segura um pouquinho a leitura, olha o contexto. Ele é um cara cheio de qualificações, né? Deu grandes vitórias à Síria, mas a Bíblia faz questão de dizer que ele era um leproso, ele sofria de lepra. E uma das suas vitórias, das suas batalhas contra Israel, ele pegou uma menina e levou cativa para sua casa, e essa menina foi trabalhar para sua esposa na sua casa. E num dado momento, essa menina, olhando a doença de Naamã, ela vai à sua senhora, a esposa de Naamã, e fala: olha, como seria bom que ele fosse até Samaria, até o profeta que está em Samaria, porque certamente ele seria curado da lepra. Naamã contou ao rei o que a menina israelita tinha dito. Então o rei da Síria lhe respondeu: vá visitar o profeta, eu lhe darei uma carta de apresentação ao rei de Israel. Naamã partiu levando 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro, 10 roupas de festa, e a carta para o rei de Israel dizia: com esta carta apresento meu servo Naamã, quero que o rei cure da lepra. Foi no endereço errado, né? Quando o rei de Israel leu a carta, rasgou a sua roupa e disse: acaso sou Deus, capaz de tirar ou dar a vida? Por que esse homem me pede que cure um leproso?
Como vocês podem ver, ele procura um pretexto para nos atacar. Mas quando Eliseu, diga comigo assim, quando Eliseu, o homem de Deus, soube, aleluia, glória a Deus, olha o que ele fala, que o rei de Israel havia rasgado as roupas, mandou-lhe esta mensagem, olha o que ele falou: por que o rei ficou tão aflito? Envie Naamã a mim, e ele saberá que há um profeta verdadeiro em Israel. Aleluia. Então Naamã foi com os cavalos, carruagens e parou à porta da casa de Eliseu. Ele mandou um mensageiro dizer a Naamã: vá, lave as suas vestes no rio Jordão, sua pele ficará curada, será restaurada e você ficará curado da lepra. Aí agora o verso 11. Naamã ficou indignado e disse: imaginei que ele sairia para me receber, esperava que movesse as mãos sobre a lepra, invocasse o nome do Senhor seu Deus e me curasse. Não são os rios de Abama e Fartar em Damasco melhores do que qualquer rio de Israel? Será que eu poderia me lavar num desses rios e ser curado? Naamã deu meia volta e partiu furioso. Uau, que coisa! Acompanhe comigo. Mas os seus oficiais, em algumas versões, no Spurgeon está oficiais, em algumas versões está servos, e seus servos, disse, convencê-lo dizendo: meu senhor, se o profeta lhe tivesse pedido para fazer algo muito difícil, o senhor não teria feito? Porque o senhor, por certo, o senhor deve obedecer à instrução dele, pois disse apenas, diga comigo assim, disse apenas. Olha para o seu irmão e fala assim: apenas. Vamos mudar essa palavra apenas, diga assim, só isso. Vai saber o porquê disso. Oh Jesus, até perdi onde eu estava aqui. Apenas, vá, lave-se e será curado. Assim Naamã desceu ao Jordão e mergulhou 7 vezes, conforme a instrução do homem de Deus. Sua pele ficou saudável como a de uma criança e ele foi curado. No verso 15, Naamã então, diz assim: então Naamã e toda a sua comitiva voltaram para onde morava o homem de Deus. Ao chegar diante dele, Naamã disse: agora sei que no mundo inteiro não há Deus, senão em Israel. Por favor, aceite o presente do seu servo. Amém? Somente até aí a leitura. Eu quero usar 3 personagens dessa história. Tem alguns outros que são importantes tanto quanto, mas eu quero usar esses 3 personagens para mostrar para os irmãos a importância dessa conexão e desse alinhamento de coisas na nossa vida. Então essa história é registrada no livro de Reis, no capítulo 5, vai mostrar a primeira personagem aqui, que é a menina. Essa menina não tem nome, só ficou mencionada como menina. Ela pertencia a Israel, então ela vivia dentro de um contexto em Israel, e ela estava já acostumada a ver o mover de Deus em Israel, através dos seus profetas, dos homens de Deus. E quando ela é levada cativa, ou seja, ela foi forçada a sair da conexão de Israel, a sair do seu envolvimento com Israel, e ela foi levada presa para a Síria, para ser escrava da mulher de Naamã. Apesar dessa condição, ela não perdeu a sua conexão, ela não perdeu a sua identidade, ela não deixou de ser aquilo que ela era em Israel. Ela foi, servia as suas obrigações, mas ela continuou servindo a Deus aonde ela estava, e fazendo uma conexão importantíssima. E aí eu vejo em tudo isso a mão de Deus, e eu falo um pouco mais para frente sobre isso. O segundo personagem é o próprio Naamã. Naamã, ele era alguém fora do contexto de Israel, fora da igreja. Ele era alguém alheio aos moveres de Deus. Mas aí ele ouve essa menina falar de Deus. Ele ouve essa menina falar do profeta, do homem de Deus em Israel. E aí ele então aceita aquilo que a menina propõe para ele. Eu vou usar aqui o termo, ele se converte a essa verdade de que existe um homem de Deus que pode mudar a história dele. E aí ele vai. Só que esse
esse personagem, ele representa muitas pessoas que ao ouvir falar de Deus, ao ouvir falar de Jesus, eles até aceitam ir para a igreja. Eles até aceitam ir para Israel, Samaria. E Israel representa a igreja, o povo de Deus. Eles aceitam ir, eles aceitam estar, só que eles colocam condições para que as coisas de Deus aconteçam. Então ele é aquele participante da igreja, e eu não vou chamar aqui de membro ainda, né? Porque ele só vai se tornar membro no final. Ele está envolvido, ele vai para a igreja, ele participa da célula, ele participa do culto, ele dá oferta, ele dizima, mas ele é apenas um participante. Se fosse uma determinada denominação, ia ser chamado de primo. Testemunhado. Oh Jesus, tem misericórdia. Oh Deus. Isso está no verso 11 e 12 dessa história, eu não tenho tempo. E então ele foi conectado de uma certa forma na igreja, através dessa menina, ele entendeu. E aí a mente dele começou a ser curada. Eu imagino que um homem na condição de Naamã já teria feito de tudo para ficar livre da lepra. E sem solução. Mas quando a menina fala de Deus para ele, a mente dele então começa a ter uma mutação. E a mente dele é completamente ajustada a essa verdade do Evangelho. Irmãos, ninguém faz o que Naamã fez se a mente não estiver completamente convicta de que aquilo pode produzir resultados para ele. Então, quando uma pessoa ele começa a fazer parte da igreja, da célula, de alguma coisa da igreja, a mente dele já está clara para ele que é um bom lugar, que é um lugar onde as coisas podem acontecer. Porque quem não vem para a igreja não tem a sua mente convencida disso. Quantos estão comigo? Diga amém. Se a pessoa de alguma forma se envolve com a igreja, é porque a mente dela está ajustada à verdade do Evangelho. Ela entende que Jesus é bom, ela entende que participar da igreja é bom, ela entende que ela tem que vir para o culto, para algum tipo de reunião. Ela entende isso. E é a mesma coisa, ele tem a mente ajustada, ele sabe. Só que qual que é o problema dele? Ele estabelece a forma como as coisas de Deus têm que acontecer na vida dele. Ele estabelece o jeito. E aí nós vamos para o terceiro personagem, que aqui eu vou chamar de servos, na leitura estavam oficiais, no versículo 13. Esses servos é a igreja, os irmãos conectados. E, por sua vez, esses irmãos que estão conectados, eles vendo a atitude desse outro servo chamado Naamã, ou desse participante, o que eles fazem? Eles decidem ajudar essa pessoa, para mudar, abrir os olhos dele, fazer ele enxergar o que ele não está vendo. Mostrar para ele, olha, sua decisão não está muito bacana, pensa bem, né? Essa é a atitude dos irmãos conectados, como foi falado ontem aqui, né? De você ir atrás e mostrar, olha o que você está fazendo, olha o que você está perdendo, olha o que você está deixando de viver. São esses os servos. Então, nessa analogia da história, irmãos, eu quero mostrar para você a importância desse alinhamento de mente e coração e essa conexão tão importante. E aonde que ela acontece? Aonde que ela acontece? Então, Naamã foi incluído na vida da igreja. Ele foi envolvido por conta dessa menina, por conta desse testemunho dessa menina. Ele foi colocado diante de uma oportunidade de viver um milagre sobrenatural na vida dele, por causa de uma pessoa que estava completamente conectada à vontade de Deus. Então preste atenção numa coisa aqui comigo. Se essa menina, ela não fosse alguém de mente e coração alinhado, completamente conectado com a vontade de Deus, qual seria a atitude dela como prisioneira na Síria? Ela foi tirada do convívio da família, ela foi tirada dos seus relacionamentos de amizade, ela foi tirada de repente dos seus sonhos, dos seus projetos de adolescente. Quantas coisas foram cortadas na vida dessa menina para ela ser escrava da esposa de Naamã? Se ela fosse uma pessoa desconecta, ela ia falar assim: Senhor, eu estou te servindo, eu sou sua serva, por que o Senhor permitiu que isso acontecesse comigo? Né? Por que o Senhor permitiu que eu fosse sequestrada, que eu fosse trazida para cá para ser uma serviçal aqui nessa casa? Eu estava cheio de sonhos, cheio de projetos, estava envolvido com a sua obra, servindo, seguindo direção, ouvindo o profeta. Por que isso está acontecendo comigo? Seria essa a atitude dela. E mais, quando ela olhasse para o seu algoz, aquele que prendeu ela, que tornou ela escrava, com lepra, o que um crente desconectado falaria, irmão?
Bem feito, né? Ema. Cada um com seus problemas. Esse é o crente conectado, esse não é um problema meu. Ele que morra de lepra, ele que se vire, não é isso? Mas a conexão dela era tão profunda com a obra, e ela sabia, puxa, eu sirvo um Deus que pode mudar a história desse meu Senhor. Eu sirvo um Deus que pode curar essa lepra. Eu sirvo um Deus que pode transformar, mesmo eu estando presa, mesmo eu passando pela minha dificuldade, eu sei que Deus pode mudar a história do meu Senhor, daquele que eu estou servindo, dessa pessoa para quem eu trabalho, do meu patrão que de repente me oprime, me paga mal, né? Eu posso mudar a história dessa pessoa que de repente me humilha, mas eu estou conectado com algo que é poderoso, que vai muito além disso. Sabe, irmão, o que Deus falou muito comigo ontem? Que existe uma vida muito melhor do que essa que você está vivendo em Deus, mesmo que as circunstâncias sejam completamente contrárias. Essa menina olha para o sofrimento de Naamã, e é claro que ela não tinha acesso direto a ele, porque ela era menina e mulher. O relacionamento dela era com a esposa, e ela vai até ela e fala assim: olha, deixa eu te falar uma coisa. Eu fico imaginando como ela chegou até a esposa de Naamã, e aí ela fala assim: o meu senhor, o seu esposo, fosse até Samaria, lá ele iria conhecer um homem de Deus que tem lá, e certamente ele seria completamente curado. Irmãos, eu não sei se você consegue imaginar o que eu estou vivendo aqui nessa palavra, mas ela falou em nome do profeta. Essa é a conexão. Quem foi que falou para ela que o profeta curaria ele? Quem foi que disse isso? O profeta nem está sabendo o que está acontecendo lá, mas ela fala: pode ir lá que ele vai curar. Isso é uma conexão santa. Vai que meu Deus vai fazer, vai que meu Deus vai mudar, vai que meu Deus vai transformar. Eu conheço um Deus que pode mudar a sua história. Eu conheço um Deus que pode transformar a sua vida. Eu conheço um Deus que pode transformar todas as coisas. Pode ir. Eu sei quem é o Deus que eu sirvo. Que conexão, meu irmão, que coisa profunda. Ela não perguntou primeiro, ligou: deixa eu tentar mandar uma carta para Eliseu, e falar para Eliseu: Eliseu, eu estou aqui cativa na Síria, e o meu Senhor, ele está morrendo, a lepra está destruindo a vida dele, será que tem como o Senhor curar ele? Eu vou mandar ele até aí. Nada disso. Ela foi direto: eu sei o Deus que eu sirvo, eu sei em que eu tenho crido, eu sei o que Ele é poderoso para fazer. A Bíblia diz que Ele é poderoso para fazer muito além daquilo que nós pedimos, pensamos ou imaginamos. O Deus que nós servimos, não há limites para o seu agir, meu irmão. Mas por que essa menina age? Porque ela está conectada, ela está aliançada, ela está firmada, e nem mesmo aquela circunstância contrária fez com que ela perdesse a conexão com o Senhor. O que é que desconecta você desse mover sobrenatural, meu irmão? O que é que muda a sua fé? Essa menina poderia ter agido de muitas formas, mas eu entendo uma coisa aqui muito profunda: quem está conectado com a igreja, com o corpo de Cristo, sempre vai falar da igreja como resposta para as pessoas. Sempre vai apresentar a igreja, o mover de Deus, como uma resposta. Naamã aceita isso, ele aceita. Você vê que quando ele ouve isso, ele vai direto para o rei e conta o que a menina falou. Ele chega para o rei e fala assim: olha, a menina que trabalha para mim, ela disse que lá em Israel tem um profeta que pode curar-me, que pode mudar a minha vida. E aí o rei também aceita, ele está bom, vou escrever uma carta, vai lá, vai até esse profeta. Então, e aí ele vai, e ele sai em direção a Israel. E aí começa uma coisa interessante aqui, eu não sei se por conta de uma hierarquia, ou sei lá, ou para Deus firmar quem que é realmente poderoso. Por quê? Porque Naamã ele sai direto e vai ao encontro ao rei de Israel. E quando o rei de Israel, ele recebe aquela carta do rei da Síria, dizendo: eu estou enviando o meu servo, Naamã, ele está doente, eu estou enviando para você curar ele. O que o rei de Israel fala? Esse cara está querendo arrumar um problema comigo. Ele fica indignado, rasga as vestes, fica nervoso, está vendo, está querendo arrumar um pretexto para a gente brigar de novo. É isso. Por acaso eu sou Deus? E aí, aqui a gente tem um exemplo de alguém que, embora estando em Israel, reinando pelo povo de Israel, que significa o povo de Deus,
ele era alguém completamente desconectado. Desconectado. Porque se ele fosse alguém como a menina, ele diria assim: você veio no lugar certo. Aqui em Israel tem um homem de Deus. Aqui em Israel, como o Igor falou com muita convicção, aqui tem alimento, né? Aqui tem conteúdo. O que está faltando é fome, mas comida tem. Comida tem. Ele falaria isso, mas não, ficou indignado, como que pode, não sei o que e tal. E aí a Bíblia fala que Eliseu ouviu isso. Qual foi a resposta de Eliseu? Está no versículo 8. Por que você está tão indignado, rei? Por que você se desespera? Fala para Naamã vir até mim. E o que ele fala? E ele vai saber que aqui existe Deus, que aqui existe um Deus poderoso. Então, o primeiro personagem dessa manhã de alinhamento de coisas é essa menina. Você tem sido a menina? Aí vai aumentar um personagem, mas tudo bem. Ou você tem agido como rei de Israel? Quando as pessoas vêm até você, você faz como uma menina: olha, Deus pode transformar a sua vida. Deus pode curar você, Deus pode abrir portas onde não tem. Ou você age como o rei de Israel: puxa vida, será que você não está vendo também todo o mesmo problema? Como é que você age diante dessas oportunidades? Naamã, então, ele vai até Eliseu. E agora a gente vai ao segundo personagem da noite, que é Naamã. E para sua frustração, Eliseu tem uma atitude no mínimo interessante. Deixa eu ver a hora aqui, dá tempo. Veja, não foi do jeito que ele pensou. E a gente poderia tirar muitas coisas aqui dessa história, porque você vai ver que Naamã, ele prepara muitas coisas, muitos presentes, ouro, prata, vestes festivas e tal, para levar para o rei ou para Naamã. E você já imaginou isso, irmão? Você preparar um presente para alguém, e aí você vai para se encontrar com essa pessoa, e você chega lá e essa pessoa nem te recebe. E você com aquela expectativa toda, tudo preparado, carruagens, com ouro, com prata, com muita coisa. E essa pessoa não está na mínima para o que você trouxe. E aí, quando ele chega lá, o mensageiro leva a notícia para Eliseu. E qual que é a resposta para Eliseu? De Eliseu para ele? Eliseu fala para ele assim: ó, tem um rio aí, Rio Jordão, fala para ele mergulhar 7 vezes lá e ele vai ficar curado. Isso é o que Eliseu fala através dos seus mensageiros. Agora veja, esse personagem aqui que está ainda começando a participar da vida da igreja, ele tem uma convicção na mente dele, sabe, essa convicção correta: eu estou no lugar certo, em Israel, eu estou na presença do Deus certo. Eliseu representava Deus, então a sua atitude mostra isso claramente, deixa isso muito claro. Havia uma convicção no seu coração, porque senão ele não teria feito isso. Mas apesar de estar com a mente completamente alinhada e ajustada no lugar certo, na presença do Deus certo, o coração dele era desajustado. E por que eu posso afirmar isso para você? O coração dele era ruim. Por quê? O que leva, dentro desse contexto que a gente está entendendo, dele não aceitar a direção, é a falta de um quebrantamento no coração. Ele trilhou nos seus projetos como as coisas deveriam acontecer. E isso fica claro quando ele se indigna. Nem sei se é certo falar isso, indigna. E aí ele começa a reclamar: lá tem rio melhor do que esse, tem coisas melhores do que eu poderia mergulhar lá. Por que eu vou mergulhar nesse rio? Eu achei que ele ia vir aqui, ia colocar a mão na minha cabeça, ia me receber e orar, repreender essa doença. Mas ele sequer me deu atenção. E a Bíblia faz questão de dizer que ele vira as costas e vai embora furioso, ou pelo menos tenta ir embora furioso. É isso que ele faz, ele vai sair furioso. Essa é a atitude desse participante da igreja, desse participante desconectado, desse participante desajustado com a mente e o coração. A mente é boa, o coração não é quebrantado, e por causa desse coração sem quebrantamento, por muito pouco, ele perdeu o milagre. E é isso que eu quero falar para você. Esse segundo personagem revela a realidade de muitas pessoas que estão na igreja, estão perdendo favor, estão perdendo milagre, estão perdendo a graça, estão perdendo o mover de Deus, porque não tem um coração quebrantado na presença do Senhor. Estão deixando de viver coisas extraordinárias, porque o coração é endurecido, é enrijecido.
Quando Eliseu, preste atenção porque isso é importante, Naamã, ele fala assim, olha, lá tem rio melhor do que esse. Ele está manifestando um orgulho, e ele está dizendo para Deus assim, eu tenho um jeito melhor de fazer o que você está mandando eu fazer. E tem muita gente falando isso para Deus, eu sei o que é melhor para a minha vida, eu sei como eu devo fazer as coisas, eu sei como tem que ser feito. Está dizendo isso para Deus. Um coração que não é quebrantado nunca segue direção, irmão. Nunca segue direção. Tudo é ruim, tudo é demais para fazer, tudo é difícil demais, tudo é muito caro, tudo custa muito. Por quê? Porque o coração não é quebrantado, não está voltado para isso. Então esse segundo personagem aponta para esse tipo de igreja. E aí qual que é a realidade da igreja que não tem o coração quebrantado? Continua leprosa. Continua leprosa. Continua doente, porque não se quebranta diante do Senhor. E aí, irmãos, cabe algo importante eu falar para você aqui. Existem muitas formas de Deus agir. Deus é multiforme. E olha que coisa interessante, eu vou usar os exemplos de Eliseu para a gente não fugir muito. Quantos milagres Eliseu fez? Quantas curas Eliseu fez através do poder de Deus? Nós podemos citar o mesmo exemplo que foi usado ontem aqui. Ele ressuscitou o filho da sunamita. E diferente desse processo de cura na vida de Naamã, Eliseu atendeu o pedido da mulher, e foi até a casa dela, e ficou sozinho com o menino no quarto, e orou pelo menino, não uma, mas duas vezes, até que o menino ressuscitasse. Então olha o processo de cura e de ressuscitação na vida do filho da sunamita. Eliseu parou tudo o que ele estava fazendo, e foi até lá. Isso me lembra Jesus, quando ele recebe a notícia de Lázaro. Ele vai até Lázaro, ele vai até o túmulo. É uma forma de Deus agir, mas isso não quer dizer que todos os moveres de Deus vai acontecer dessa forma. Da mesma forma que aconteceu lá com o filho da sunamita, com Lázaro, existem outras maneiras. Existem outras maneiras. Da mesma forma que Eliseu, num outro processo, quando a viúva, ela está lá passando dificuldades financeiras, os cobradores da sua porta, vêm até a sua casa. Eliseu poderia simplesmente orar e multiplicar tudo que ela tinha, mas Eliseu deu uma direção. Vai lá, pega todas as vasilhas da sua casa, pegue todas as vasilhas que você conseguir na vizinhança. E enquanto houver vasilha, vai haver azeite sendo derramado nas vasilhas. Existem formas de Deus agir. Tem um outro milagre que ele faz quando eles vão cortar uma árvore e cai um machado no rio. Aquele machado era emprestado, a pessoa que pegou emprestado ficou apavorada, e Eliseu simplesmente orou e o machado flutuou. Qual que é o problema dos Naamãs da igreja? Que estão envolvidos, né? Ou melhor, participam, mas desconectados. Eles insistem em achar que existe uma forma, um protocolo, como Deus tem que agir. E quando Deus não age dessa maneira, eles simplesmente não aceitam outro, e por isso continuam leprosos, doentes espiritualmente, doentes, não aceita cura, continua com o coração ruim, continua com o coração enrijecido, está na igreja às vezes todo domingo, toda célula, mas continua do mesmo jeito, miserável, não muda, e às vezes até aponta para Deus a culpa de não haver mudanças. Eliseu, irmãos, assim, estava nananá e andando, para o que Naamã estava pensando. Para um bom entendedor, esse nananá basta. Não vou falar essa palavra chula aqui. Eliseu não estava nem preocupado. Filho, você quer ser curado? É isso aí, eu não vou mudar, não vou sair daqui, não vou fazer do seu jeito. Sabe, tudo tem a ver conosco, não é Deus. E aí Naamã, ele decide ir embora furioso. E aí eu quero falar uma coisa muito importante para você aqui, nessa manhã. O alvo de Deus não era somente a lepra que consumia o físico de Naamã. O alvo de Deus era transformar o coração de Naamã. Era transformar. Você sabe por que a Bíblia faz questão de começar o texto, do capítulo 5, passando todas as referências de Naamã? Olha o que ele fala. O rei da Síria tinha grande respeito. O rei da Síria respeitava Naamã. Ele era comandante do seu exército. Por meio dele, o Senhor tinha dado grandes vitórias à Síria.
E tem outras versões que falam tudo que ele era de fato. Então veja, uma pessoa nesse nível, nessa patente, ele certamente era cheio de orgulho. Muitas coisas ele já tinha vivido, experiências, talvez ele era soberbo em algumas áreas da sua vida, né? Quem ele está pensando que ele está falando? Eu sou Naamã, eu sou Naamã, o rei da Síria tem respeito por mim, eu já tive muitas vitórias, já conquistei muitas coisas. Então Deus queria tratar algo que tinha a ver somente com Naamã. Às vezes o pastor está aqui falando um monte de coisa errada e tal, e você avalia e você fala, o pastor não sabe nem falar, né? E aí você perde. Deus usando essas pessoas que não sabem falar, que às vezes vai mudar o contexto da sua vida. Naamã, ele olha para aquela situação e decide ir embora furioso. Sabe, irmãos, qualquer um que tivesse um coração ajustado e uma mente ajustada, quando recebesse uma direção dessa do servo de Eliseu, ia falar assim: onde é que está esse rio Jordão? Né? Qualquer pessoa alinhada e conectada ia falar assim: Senhor, qual que é o meu Jordão? Qual é o rio que eu tenho que mergulhar 7 vezes? 7 vezes só basta, Senhor? Ou o Senhor quer que eu pulo mais? 8, 9, 10? Quantas vezes o Senhor quer que eu pulo? Quantas vezes o Senhor quer que eu mergulhe, Deus? Alguém com o coração alinhado, com a mente ajustada, tudo conectado com a obra de Deus. Senhor, o que é que eu tenho que fazer? Fala no que eu tenho que fazer, porque eu vou fazer cabalmente tudo aquilo que o Senhor mandar. Alguém com o coração conectado ia deixar carro, cavalo para trás, ia correr e mergulhar quantas vezes for preciso, sem nenhuma indagação. Se Deus falou, vai acontecer. Se Deus mandou, eu vou fazer. Se é palavra de Deus, eu creio. Como diz o salmista Davi: bendito é tudo aquilo que vem em nome do Senhor. Se é o Senhor que está mandando, eu vou fazer. Tem um testemunho do pastor Eibe Uber, eu tenho esse testemunho gravado. E ele orava muito para que Deus usasse ele como cura. Ele queria ser usado para curar pessoas. E um dia entrou uma pessoa com o pé doente, enfermo, tinha uma chaga no pé. E era um culto movido para cura. E quando ele começou, depois de ministrar a palavra, começou a orar para que as pessoas recebessem cura, Deus falou para ele assim: eu quero que você vá e beije o pé dessa pessoa. No culto. Já imaginou algo assim? Mas Senhor, ele conta, eu tenho isso gravado em uma das ministrações dele. E aí ele simplesmente obedece a Deus. Apesar de entender que seria algo assim para a igreja, para quem estivesse vendo aquilo, ele vai e faz o que Deus mandou ele fazer. E quando ele faz, a pessoa é completamente curada. Sabe, queridos, aqui é a importância de você conectar mente e coração. Pare de ficar colocando situações ou condições para que as coisas de Deus aconteçam na sua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E aí essa situação nos remete para terceiro personagem que eu quero usar nessa noite para concluir com os irmãos. A importância da conexão com o corpo. Né? Naamã já havia desistido completamente. Ele foi contrariado, estava frustrado, e aí entra o terceiro personagem na história, que é os servos, no versículo 13. E aí eu faço questão de ler o verso 13. Diz assim, eu vou mudar oficiais por servos. Mas seus oficiais tentaram convencê-lo, dizendo, seus servos tentaram convencê-los, dizendo: meu senhor, se o profeta lhe tivesse pedido para fazer algo muito difícil, o Senhor não teria feito isso? Vamos fazer 21 semanas de jejum e oração, né? 7 sextas-feiras de libertação, não é assim? 40 passos para restaurar sua vida conjugal. Em outras palavras, esse servo está dizendo isso. O Senhor saiu de lá da Síria, preparou todas as coisas, veio para cá, envolvido, o profeta está aí, Deus está dando uma direção, e o que Ele está pedindo para você nem é tão difícil assim. Nem é tão difícil assim. Louvado seja Deus pela vida dos servos conectados.
de mente e coração alinhada, que olharam aquela situação. E aí, irmãos, eu vou fazer uma analogia, como servo de Naamã, e eu ia pensar comigo assim: esse miserável está doente, eu conheço, já tentou de tudo, não teve resultado, já fez coisa muito mais difícil do que pular nesse rio sujo, não foi curado. Não é possível, não posso deixar ele embora desse jeito. Preciso fazer alguma coisa para que ele enxergue isso, para que ele entenda o que Deus está fazendo. E aí, a palavra de Deus diz que ele aceita isso, eles o convencem. E aqui é a importância dessa conexão com a igreja, porque quando eu estou conectado com a igreja, tem coisas que eu não consigo ver, tem coisas que eu não consigo entender, a gente não sabe tudo o tempo todo. E aí alguém vem te dar uma direção, alguém vem e te fala algo a respeito. Deus usa alguém com uma palavra de conhecimento, Deus usa alguém com uma profecia, Deus usa alguém com um texto bíblico, Deus usa uma pessoa para falar algo para você. E essa é a importância de você estar conectado com a igreja. Se Naamã tivesse ido sozinho para procurar Eliseu, certamente ele voltaria para a Síria, frustrado e doente. Mas existia um corpo, uma igreja conectada, e por causa desses servos, Naamã então conseguiu viver algo poderoso e sobrenatural na vida dele. Sobrenatural. Se não fosse esses servos abrir os olhos de Naamã, ele iria continuar leproso. Sabe, é muito interessante, irmãos, essa conexão dos servos, porque quando você segue, em algumas versões, ele fala o seguinte, aqui um pouquinho para frente, vamos ler aqui, ó: o Senhor não teria feito. Aí ele fala assim, ó: por certo, ele está dizendo assim: o que é certo fazer nessa hora, meu Senhor, se não obedecer? É só obedecer, é só obedecer. É só fazer o que Deus está falando, é só isso, é simples assim. Sabe, essa instrução, ele disse apenas isso, somente isso. Sabe, em outras palavras, às vezes, meu Senhor, segue direção. Qual que é a dificuldade de você seguir direção? Qual que é a dificuldade de você falar o que Deus está, de você fazer o que Deus está falando? Qual que é a dificuldade? Não, assim eu não quero. Se não for do meu jeito, não vai ser de outro. Então não vai ser de outro. Porque existe uma diferença muito grande entre Naamã e Eliseu. Existem patamares completamente distintos de um para o outro. Um é o homem de Deus, é o Deus manifestado na terra. E outra coisa é Naamã, doente, com todas as suas qualificações. E aí eu vou te falar algo aqui, para concluir o que eu quero dizer nessa manhã. Às vezes você arruma um trabalho numa empresa, e você é pago para fazer um serviço lá, e a empresa mostra as formas de trabalho que ela produz e tal, e você não chega naquela empresa querendo mudar tudo que está acontecendo lá dentro. Você não vai falar: não, a partir de hoje essa empresa não vai mais produzir assim, não vai mais produzir assado. Ou você aceita o que a empresa faz e a forma dela produzir, ou você está fora. Quando você começa a trabalhar numa empresa, esses dias meu irmão começou a trabalhar numa metalúrgica, ficou 2 dias e saiu. E eu fui conversar com ele e falei assim: não é para mim não consigo ficar o dia inteiro numa máquina pegando peça injetada. Ok, mas se você quiser ficar trabalhando nessa empresa e ganhar o salário dessa empresa, você vai ter que fazer o que essa empresa está falando para você fazer. Não é assim ou não? É assim. É assim que funciona, né? Quando uma pessoa está doente, desenvolveu alguma patologia, e aí você vai ao médico, o médico fala: você quer ser curado, você tem que tomar esse remédio tantas vezes por dia, de tantas em tantas horas. Você vai ter que tomar essa injeção. Esse dia eu estava com um problema, e aí o médico falou: você vai ter que tomar 3 injeções, uma a cada 3 dias. Não tem outro jeito não, é 3 injeções. E aí ela toma 3 injeções todo dia. Nós não mudamos as formas das coisas serem naturalmente, mas os Naamãs da igreja querem mudar a forma da igreja ser,
querem ditar as regras dentro da igreja, querem falar como que a igreja tem que acontecer. Por que na igreja tem que ser desse jeito, meu irmão? Você já viu que na igreja as pessoas questionam tudo? Questionam dízimo, questionam oferta. Você faz um jantar de casais, para que jantar de casais? Você faz um curso, para que curso? Para que culto? Vai ser célula. Tudo é questionável na igreja. Tudo. Porque infelizmente nós estamos vivendo uma geração de Naamãs, doentes, leprosos, mas orgulhosos, que não se dobra à palavra de Deus e à vontade do Senhor. E eu quero te falar como um profeta de Deus nessa manhã. Se você não quebrantar o seu coração, porque a Bíblia diz que Deus não rejeita um coração quebrantado, você vai continuar do mesmo jeito que você está. Jejum é isso. Nós somos quebrantados para receber o que Deus tem para nós, para vivermos isso. E olha que coisa interessante. Ele então entende isso. Naamã desce ao Jordão e mergulha 7 vezes, conforme a instrução do homem de Deus. Ele fez conforme a instrução, conforme a palavra de Deus, conforme o que Deus mandou ele fazer. E a Bíblia diz que depois dele mergulhar 7 vezes, a sua pele ficou saudável como de uma criança, e ele foi completamente curado. E aí o verso 15 é a coisa mais interessante, porque ele fala assim: então Naamã, é o 15 mesmo, né? Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram para onde morava o homem de Deus. E ao chegar diante dele, Naamã disse: agora eu sei que no mundo inteiro não há Deus senão em Israel. Por favor. Agora ele está suplicando. E aí eu vou dar uma cutucadinha, um negócio interessante aqui. Era prática de todas as pessoas que iam aos profetas levar uma oferta. E aqui você vai ver que Eliseu só aceita as ofertas dos servos, que ele não aceitou ainda a oferta de Naamã. E aí Naamã, ele vai implorar: por favor, eu quero ofertar, eu quero dar, eu quero abençoar essa obra. Você vê que a mudança é tão profunda, por uma simples atitude, e por pessoas importantíssimas na edificação da igreja, que são servos, conectados. O reino de Deus, ele é feito através das pessoas, de mente e coração alinhado e conectados com a obra de Deus. Quando não existe essa conexão, a obra de Deus não acontece. Quantas pessoas doentes estão lá fora? Quantas pessoas estão perecendo com tantas dificuldades no mundo, precisando de uma menina como essa para falar: olha, eu sirvo a um Deus, eu faço parte de uma igreja, eu faço parte de uma obra, e lá tem um Deus que cura, lá tem um Deus que liberta, lá tem um Deus que santifica, lá tem um Deus que pode transformar a sua vida. Quantas pessoas estão na expectativa de ouvir algo assim? Por isso nós precisamos, com urgência, sermos alinhados e conectados à vontade do Senhor. Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar.